Boa noite, povo de Deus. Deus abençoe a todos vocês que estão aí junto com a gente. Está começando o nosso primeiro jogo Responde. Tem perguntas que me mandaram aqui que eu acho que cabe até um estudo maior para explicar melhor. Então eu quero fazer esse esclarecimento porque algumas perguntas aqui são perguntas que precisam de a gente analisar com mais clareza e outras já é mais fácil de responder. Então, dependendo da pergunta que cair aqui, porque que agora a gente tem uma produção, né, irmãos? Nós estamos assim agora, nós estamos, graças a Deus, melhorando a cada dia. E a nossa produção preparou umas perguntas pra gente, que a gente não sabe ainda. Aqui algumas eu até vi assim, porque me mandaram pessoalmente pra mim, aí eu vou saber, mas eu vou ver tudo aqui junto com vocês agora, hein? Então, a partir de hoje, você pode ir nas minhas redes sociais, tá certo? No direct, mensagem, se você tem meu número de WhatsApp, você vai mandando as suas perguntas pro Diogo Responde, porque a gente vai começar a gravar esse novo quadro. Então eu vou gravar com as perguntas de vocês, tá bom? E vou responder essas perguntas em um vídeo. E vamos ver aí o que a nossa produção ela separou pra gente. Eu queria já agradecer a todos que mandaram as perguntas. Eu não vou citar o nome aqui, porque as pessoas que mandaram as perguntas pediram para não falar o nome. Algumas falaram para não falar, outras falaram que não tem problema. Então eu vou evitar de falar nome, tá certo? Mas quando você comentar ou você mandar alguma coisa, me fala também se você quer que fale seu nome, que aí eu vou e cito o seu nome para te dar crédito pela sua pergunta, tá bom? E tem cada pergunta, irmão, que é assim... tem as perguntas que são assim muito loucas, né? E tem as perguntas que são perguntas que a gente gosta de responder e são perguntas que muita gente tem dúvida. Vamos começar então com a primeira pergunta da noite. A nossa produção colocou uma ordem pra gente aqui, então eu vou junto com a ordem da produção, tá certo? Não tá na ordem de chegada das perguntas, mas a produção organizou pra gente aqui um jeito que a gente consiga falar pra vocês. A primeira é uma pergunta que eu acho que muita gente faz, né? Que é o seguinte, pra você, quais são os principais fatores que levam alguém a esfriar na fé? Vamos começar básico, gostei. A produção separou assim, né, bem devagar. Vamos começar devagar até as perguntas mais difíceis. Ai, ai, ai. Gente, então, eu tenho falado muito no canal aqui que é uma questão de constância, né? Hoje a gente falou muito sobre transbordar do Espírito na oração da manhã. A gente falou sobre, né, essa relação de como você vai ser transbordado quando você pega um copo d'água, leva a sua torneira na sua cozinha e deixa a água cair. Deixa a água cair dentro daquele copo. O que vai acontecer com aquele copo? Vai chegar um momento que ele vai transbordar ao ponto de, enquanto tiver água caindo, né, aquele copo ele vai chegar a ser cheio e de cheio ele vai só transbordar. Enquanto estiver caindo água, ele vai transbordando, infinitamente ele vai transbordar enquanto a água estiver caindo. Assim, esse exemplo que eu dei hoje de manhã, ele cabe para essa pergunta que foi me feita aqui. Para você, quais são os principais fatores que levam alguém a esfriar na fé? A questão está em fechar essa torneira para que não caia mais nada dentro desse copo. Porque o que vai acontecer? Quando a torneira é fechada, o tanto de água que está ali vai ficar constante, vai ser, né, água parada da dengue, tipo isso, né? Vai ter uma água ali que não vai mais transbordar. Então, como que nós fazemos isso na prática? Diogo, como que eu faço isso na prática para não esfriar na fé? Você tem que ser constante na sua fé. Então a gente já fala aqui várias vezes, né? Eu poderia falar só assim, não, assista os nossos vídeos. Não, eu sempre falo assim, assista os nossos vídeos, vê a oração da manhã, mas faça a sua oração da manhã. Outra coisa que eu sempre falo, o nosso canal não é uma igreja, então não adianta você viver do nosso canal, você vai ter que ir numa igreja, porque a Bíblia diz que é bom e com suave os irmãos vivam em união, viva dentro de uma igreja, viva em comunidade, viva dentro de um corpo, porque
Deus ele não vai buscar uma pessoa por si só, sozinha. Ele vai buscar a igreja dele. Então não é a igreja física que nós estamos dizendo. Lógico que a Bíblia também fala sobre nós sermos igreja, né? Então nós vamos ser levados. Mas a comunhão em um corpo, ela está incluída nesse levar a igreja, né? Não é a placa, não vai levar a Assembleia de Deus e vai deixar a Batista, não vai levar a Metodista e vai deixar a Adventista, não é isso. Mas esse corpo é que vai ser levado, quando ele diz que ele vai vir buscar a igreja. Então é necessário que você esteja inserido dentro de uma igreja, porque a igreja, ela vai ter, por exemplo, a nossa igreja, aqui onde eu congrego, né? Nós temos a terça e quinta, que são terça e quinta de estudo. Nós não temos a escola dominical, mas nós temos as escolas bíblicas, né? Dentro de uma pregação de estudos que são dados na terça e na quinta. E no domingo é aquela palavra pastoral mesmo, de advertência, ou um jargão do crente, né? Dizer que o culto de domingo é o culto da família, é uma palavra mais ampla, né? Então, assim, você precisa estar ali para você aprender todo esse conteúdo ali, esse estudo que está vindo da igreja, porque existe um sacerdote, ele é o cabeça da igreja e ele vai te dar esse fortalecimento. Então, todos esses fatores, né, como a pergunta disse, os principais fatores que levam alguém a esfriar é deixar de ter essa comunhão, é deixar de orar, é deixar tudo em volta de você ser maior do que Deus na sua vida, porque hoje você ora e diz: posso tudo naquele que me fortalece, que é uma parte da Bíblia que fica aí nos Salmos, que fica aberta para todo mundo o tempo todo aí, quer deixar aberto, né, como se fosse um amuleto da sorte dentro das casas. Não adianta ter a Bíblia aberta com o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não adianta ter a Bíblia aberta dizendo que tudo posso naquele que me fortalece, se na adversidade você faz como a mulher de Jó, que diz: amaldiçoa esse Deus e morre. Mas aí é a hora de você falar como Jó, você fala como louca. E é isso que você tem que ter essa consciência, porque eu sempre dou uma analogia também de quando você está na prova, né? Ou pensa numa escola, né? Quando você está numa escola e ali você tem seu professor e na hora da prova, o que o professor faz? Ele fica em silêncio, a sala toda fica em silêncio e você tem que responder as questões de tudo aquilo que você estudou, de tudo aquilo que você está vivendo. Então o estudo, o aprendizado na igreja, ir ao culto, estar sempre orando, jejuando, buscando a Deus, ouvindo louvores, tudo isso faz com que você crie um ambiente na sua própria casa, que é você, na habitação de Cristo, que é você. Quando você faz isso, logicamente você fortalece a sua vida espiritual, porque nós somos feitos separadamente, né? Nós somos corpo, alma e espírito, e a alma é o centro desse ser, que é você e eu. A carne, né? A carne humana, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós procuramos o tempo todo, que é o erro, né? Que é nosso pecado, o pecado que a gente chama de pecado original, ele sempre atrai a gente a fazer coisas erradas. Então, e nós temos a parte espírito, o espírito que nós chamamos de espírito humano, né? Nesse ser, então nós temos no meio a alma e nós temos a carne e o espírito. Então, quando essa alma ela tende a ir para a carne, logicamente é um fator que vai atenuar para você se esfriar na fé. Mas quando você fortalece o espírito, então essa parte da alma ela vai vir para o espírito e você vai ser repleto de bênção. Como Diogo, onde que fala isso na Bíblia? Hebreus capítulo número 6, versículo 19, né? A âncora da alma. É bom saber alguns versículos de cabeça, mas esses versículos são versículos que eu gravo para minha vida, sabe? Eu gravo para minha vida, então dá para me colocar para vocês. Olha o que diz em Hebreus capítulo 6, versículo 19 aí, ó. Diz o seguinte: temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Então esse texto,
ele aborda a questão da alma, ó, âncora da alma, onde você fica firmado na fé, para que esse, como eu coloquei aí para vocês, essa definição, né, de a alma no meio, a carne do outro lado e o espírito aqui. Então, quando essa alma ela tende a vir para o espírito, ou seja, quando você fortalece a parte espiritual, né, você vai fazer com que aquele copo, que é a analogia que a gente fez, volte a sempre estar caindo água dentro dele, e você vai continuar sendo cada vez mais cheio da presença de Deus. E assim você vai transbordar como esse copo. Eu acho que, se não tiver respondido, me fala aí se tem mais alguma dúvida, tá certo? Sobre esse tema, se ficou bem explicado, para que eu possa falar para vocês, tá bom?